Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou aluna do curso de Formação Pedagógica em Artes Visuais e eu tô aqui para gravar esse vídeo diante da proposta da matéria didática sobre arte rupestre. Foi um tema que eu escolhi dentro do conteúdo de História da Arte. Para falar sobre arte rupestre, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que o termo arte não é um termo tão adequado, porque naquela época os autores, entre aspas, desses objetos que hoje a gente analisa e define como arte, eles estavam apenas fazendo coisas do seu cotidiano mesmo. E não existia, obviamente, o conceito de arte, que é uma coisa nossa, né? Muito atual. E também não é legal a gente usar o termo pré-história, mas mesmo não sendo o termo mais adequado, na falta de um termo melhor, eu vou utilizar esse termo. Então, para falar de arte pré-histórica, de arte feita pelos hominídeos, a gente não pode deixar de usar as imagens. Então, a primeira proposta, logo no início das atividades, é apresentar um PowerPoint com muitas informações visuais sobre as cavernas e as pinturas encontradas, também os objetos, as esculturas, os utensílios e até mesmo os monumentos, né? Os monolíticos e os de muitas pedras. Todos eles são muito representativos para estudar as marcas deixadas pelos nossos antepassados da época primitiva deste planeta. Então, junto com isso, eu vou conversar um pouco sobre esses homens, à medida que as imagens foram sendo expostas, porque não dá para diferenciar, não dá para separar a arte desse povo, né? A identidade visual que eles nos mostram, todas as marcas que eles deixaram para nós, não dá para separar isso do fato de que eles faziam isso como um uso, com um objetivo na sua vida, no seu dia a dia, né? Não era simplesmente para produzir imagens. Então, nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades que foram levantadas, né? As hipóteses sobre as justificativas das imagens serem feitas, onde elas foram feitas, que normalmente lugares de muito difícil acesso. Claro que a gente vai entender o porquê delas serem preservadas até hoje. E para fechar, nós vamos propor uma atividade prática inspirada nesses registros da pré-história. Essa atividade, ela vai fazer o seguinte paralelo. Nós vamos pesquisar o picho, o grafite e as pinturas murais, historicamente, e as pinturas que na verdade hoje em dia são chamadas de grafites, mas são misturas de técnicas, né? Inclusive pintura mural. Então, depois de falar um pouco sobre isso, pesquisar um pouco sobre essas linguagens, a gente vai identificar aí os porquês dessas imagens serem produzidas e tentar estabelecer um ponto em comum para trazer a realidade, entre aspas, eu sei porque não é possível que a gente veja como os nossos antepassados viam as suas imagens, mas tentar estabelecer um paralelo mesmo. É algo que vai acontecer durante o processo. Então, a gente vai documentar todo esse processo, né? A proposta é tirar fotos. Como o público-alvo são adolescentes, seria legal também a gente usar de algum outro tipo de recurso, pode ser o vídeo, mas aí vai depender do domínio da turma, né? Porque o registro vai ser feito por eles. Também pelo professor, obviamente, mas o registro feito pela ótica dos alunos ela é muito importante, porque a construção do trabalho final é uma pintura mural coletiva. Ela vai ser elaborada desde o projeto, né? Nós vamos definir coletivamente os temas, as técnicas e a forma de ser organizado o trabalho. E após isso, nós vamos realizar essa pintura. Vai ser uma proposta simples, com utilização de técnicas que otimizam a produção, como por exemplo máscaras, técnicas simples. E também o uso de materiais modernos, como o grafite, que também é uma técnica que abrevia o tempo da pintura. Com isso, nós vamos, ao final, fazer um encontro, uma conversa mediada, né, pelo educador, para
levar a uma avaliação coletiva, provavelmente autoavaliativa, né? Porque nós vamos contar com a audição de todos, né? Que todos consigam dar os seus depoimentos e falar um pouco sobre o seu processo, sobre aquilo que conseguiu identificar. E é isso. A proposta é essa e o principal objetivo realmente é valorizar a função dessa riquíssima matéria visual que foi deixada marcada durante o tempo em que esses homens viveram aqui na Terra e que ficou para nós, né? E que muito pode nos dizer sobre nós mesmos. Muito obrigada.